Fala, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo novamente. Nessa aula a gente vai falar de geradores CA, mais especificamente a gente vai falar de alguns sistemas de controle. Bom, falando da frequência de saída do gerador, esse é um parâmetro que precisa ser monitorado, porque a operação segura em paralelo, ela requer que os geradores sejam sincronizados, como a gente vai ver depois, antes de serem mutuamente ligados ao mesmo sistema. Os parâmetros de tensão em valor, fase e frequência devem ser iguais, mas esse também é um requisito das cargas. Então, as cargas precisam ali trabalhar com um nível de frequência dentro de uma faixa restrita. Aí também, isso vale também para o nível de tensão, né? Então, o nível de tensão aí ele pode ser ajustado por reguladores de tensão similares aos dos sistemas CC. Bom, a tensão e a saída, a tensão e a frequência de saída do gerador, elas dependem da velocidade de acionamento, e a velocidade de acionamento do gerador dependeria aí da velocidade de rotação do motor, né? Porque é o motor que está acionando o rotor do gerador. Muitas cargas não toleram amplas variações na frequência de alimentação. Então, como eu falei, né, existe aí uma tolerância. Algumas cargas são mais tolerantes a essas variações, outras muito pouco, sob pena de o equipamento trabalhar não conseguir trabalhar direito, não conseguir operar direito, muito fora das suas características nominais, ou, inclusive, isso causar degradação do equipamento ao longo do tempo. Então, para contornar esse problema, utilizam sistemas capazes de manter a frequência de saída constante. Bom, uma forma de se fazer o acionamento do rotor do gerador é utilizando o que nós chamamos de CSD. Né? CSD é um acrônimo para o termo em inglês Constant Speed Drive, que seria aí um acionamento de velocidade constante. Por que isso? Porque ele mantém a velocidade de rotação do rotor do gerador aproximadamente constante, por isso o nome. Então é um dispositivo hidromecânico que mantém a velocidade de acionamento do rotor do gerador constante. O eixo de entrada do CSD ele está conectado à caixa de engrenagens do motor, que é acionado, por exemplo, por um dos compressores ali do motor da aeronave, e o de saída vai estar conectado ao rotor do gerador. Né? Então, basicamente, o que o CSD faz é o seguinte: ele está conectado ao motor da aeronave, a entrada dele, e a saída está conectada ao rotor do gerador. Mesmo que eu tenha variações na velocidade de rotação do motor da aeronave, o CSD atua para manter a saída constante. Tá? Como que ele faz isso? Ele consiste em um sistema de transmissão de relação variável para manter a rotação de saída constante. Bom, a variação da relação de transmissão é efetuada automaticamente por unidades hidráulicas ou engrenagens diferenciais. A gente vai estudar depois os sistemas de transmissão com um pouco mais de profundidade, né? E aí, o sistema de transmissão é um subsistema que é o coração do CSD. E aí a gente vai ver esses sistemas superficialmente ali, só para a gente ter uma ideia como é que funciona. Aeronaves mais modernas utilizam um gerador com CSD integrado. Então, o CSD ele já é integrado ao gerador. Então, você não compra separado, digamos assim, né? E aí, essa unidade integrada, que o CSD já vem junto com o gerador, ela é chamada de IDG. Tá? IDG é um acrônimo para Integrated Drive Generator, ou seja, gerador de acionamento com acionamento integrado. Tipicamente, os CSDs eles operam a uma velocidade de entrada variável de 4.500 a 9.000 RPM, essa entrada, né? E eles mantêm uma saída constante ali, que pode ser de 6.000 até 24.000 RPM, mantendo ali numa faixa aproximadamente constante. Por exemplo, os Boeings NG, eles utilizam, por exemplo, um IDG da Hamilton Sandstrand, que é acionado por um motor CFM56. A velocidade de saída do CSD, da unidade interna CSD, a velocidade que é um IDG, tá? Mas tem um CSD lá dentro. A velocidade de saída da unidade interna CSD que aciona o gerador é de 24.000 RPM. Por quê? Porque em velocidades muito altas, muito provavelmente, né, por isso, você pode ter aí um gerador com menos polos, com 2 polos, por exemplo. Isso aí simplifica o projeto do gerador, tá? Mas existem unidades aí que a velocidade de saída é de cerca de 6.000 RPM, por exemplo.
Bom, um outro tipo de sistema é o acionamento por velocidade variável à frequência constante, também chamado de VSCF, né, que é um acrônimo aí para um termo em inglês que é Variable Speed Constant Frequency. Isso aí é só a tradução do acionamento por velocidade variável à frequência constante. Esse tipo de sistema aqui, ele é diferente porque ele trabalha, basicamente ele é composto ali de componentes de estado sólido, né? Então ele ajusta a frequência de saída por meio de um conversor CA-CA. Então o que ele faz? É um emaranhado ali de circuito eletrônico que vai pegar, ele não vai ajustar a velocidade de acionamento do rotor do gerador. Ele trabalha a eletrônica, ele trabalha ali modulando o sinal de saída, a frequência de saída, sinal não, né? A frequência elétrica de saída do gerador. Então, o que ele faz ali é utilizar um conversor que vai entrar ali uma frequência variável, dependendo aí da velocidade do motor da aeronave, e vai manter uma frequência de saída constante. Então, a tensão de saída aí, ela é retificada e convertida para a frequência de saída por um inversor eletrônico que mantém a saída na frequência nominal. A unidade de controle ela pode ser integrada ao gerador ou instalada na fuselagem, e aqui eu tenho grandes vantagens, né? Em geral, esses sistemas eles são mais leves, são mais compactos e possuem menos partes móveis. No entanto, eles são eletricamente mais complexos. Esse é um sistema mais recente aí, então ele está ainda passando por uma certa avaliação de confiabilidade, vamos dizer assim. Esse sistema já foi implantado há algum tempo, né? Mas houve alguns problemas aí com aeronaves da família 737 Classic. E o que aconteceu foi que, no final das contas, em razão desses vários problemas de confiabilidade, a Boeing optou por instalar um CSD, tá? Mas o 787, por exemplo, ele já utiliza um sistema que é como se fosse um VSCF. Então, isso aí ainda precisa passar aí por um certo período probatório. Toda tecnologia emergente é assim, né? Apesar disso já existir há um certo tempo, tecnologias mais recentes para entrar na aviação demora um certo tempo, porque precisa aí passar por um certo nível de maturidade operacional, digamos assim. Bom, então agora falando da tensão de saída, o problema de regulação de tensão é similar aqui ao dos geradores CC, né? Nos geradores CC não existiu o problema do ajuste de frequência, nos geradores CA sim, mas também nos geradores CA existe a preocupação com a tensão de saída, com o valor da tensão de saída. E aí eu posso utilizar reguladores do mesmo tipo, e o princípio de atuação é o mesmo. Então eu posso utilizar, por exemplo, os reguladores tipo vibrador lá, ou o regulador a pilha de carvão. Mas aí como é que você faz? Porque a gente viu o princípio de atuação naqueles reguladores quando eu tinha uma tensão de saída constante. Como é que você faz aqui? Bom, você pode obter uma amostra do valor da tensão de saída por meio de retificadores. Então você pega lá a tensão CA de saída, você retifica essa tensão por meio de retificadores, por exemplo, de estado sólido, e aí você vai ter um valor médio. Esse valor médio ele vai ser proporcional ao valor eficaz, ele vai ter uma relação com o valor eficaz, CA, produzido ali na armadura do gerador. Então a tensão retificada ela vai ser proporcional à tensão eficaz de saída. O esquema é basicamente esse. Eu tenho a saída do gerador aqui, ó. A saída do gerador CA, né, vai alimentar uma ponte retificadora de outros, que vai retificar a tensão e vai mandar a tensão retificada para o regulador de tensão. O regulador de tensão vai ver se essa tensão CC... Então imagina o seguinte, pô, você está vendo aqui, você está monitorando a tensão de saída do gerador CA. Você sabe que essa tensão fase-fase, 200, o ideal é que se mantenha aí um valor eficaz de 200 volts. Vamos supor que esse valor de 200 volts ele seja obtido quando eu tenho um valor contínuo de 20 volts, por exemplo. Só um exemplo. Se a tensão estiver abaixo dos 20 volts, quer dizer que a tensão, o valor eficaz da tensão CA vai estar abaixo dos 200, por exemplo. Então, o regulador de tensão vai perceber isso e vai atuar no enrolamento de campo para aumentar a tensão eficaz de saída. Basicamente, essa é a ideia. Então, você toma uma amostra ali, usando retificadora de outros, retifica, e aí você vai ter uma tensão CC proporcional ao valor eficaz
da tensão de saída do gerador. E ali dentro do regulador de tensão, a gente tem algumas unidades, né? Então, abrindo melhor aí o regulador de tensão, como é que funciona? Aqui a gente vai concentrar aqui agora, a gente já falou dos eletromecânicos. Usando, por exemplo, um regulador transistorizado, né, que seria aí um regulador que é um pouquinho mais moderno com relação aos que a gente viu, são reguladores de estado sólido, ele vai ter lá dentro dele, por exemplo, um detector de erro. Esse detector de erro ele vai ver a diferença da tensão retificada em relação a uma tensão de referência. Isso vai alimentar um amplificador a transistor. Esse amplificador vai amplificar o erro em relação à tensão de referência e vai alimentar o enrolamento de campo. Então, o enrolamento de campo ele vai ser alimentado com base na diferença entre a tensão que eu queria ter e a tensão que eu tenho. E aí eu vou conseguir compensar de maneira proporcional a corrente de campo ao que eu preciso ter lá na saída do gerador. Então, a ideia é basicamente essa. Então, se eu tenho uma tensão de saída menor do que a tensão de referência, há um sinal de erro proporcional à diferença de tensão desejada e atual, e eu vou ter um aumento proporcional na corrente de campo. Bom, então isso aqui é um circuito, né, um esquemático aí de um regulador de tensão transistorizado que a gente vai ver bem superficialmente, só para você ter uma ideia como essas subunidades atuam para manter a tensão regulada, para manter uma corrente de campo, de maneira que eu tenha uma tensão CA regulada na saída do gerador. Então vamos ver algumas dessas unidades aqui. A primeira unidade é um transformador. Esse transformador ele tem um circuito primário e um secundário. O primário, quem está alimentando o primário? As tensões trifásicas do gerador, tá? Então aqui, ó, Y delta. Eu estou pegando lá a tensão de armadura do gerador, porque é ela que eu quero monitorar. Eu quero ver se a tensão CA está nos níveis corretos. Então eu vou alimentar o primário do transformador com essas três tensões. Aí com essas três fases, né? Eu vou ligar as três fases aqui, T1, T2, T3. Repare que aqui eu tenho, um pouquinho para frente aqui, ó, tem os retificadores, tá? Um acoplado a cada secundário. Esse transformador ele tem dois secundários, ó. Ele tem um secundário aqui em cima e um outro secundário aqui embaixo, tá? Aqui um circuito secundário, aqui outro secundário. Por quê? Porque eles trabalham, essa parte de cima do circuito trabalha um nível de tensão e essa trabalha outro nível de tensão. Esse retificador aqui, ó, os diodos aqui, ó, uma ponte retificadora de onda completa, vai mandar a tensão CC para o próximo circuito aqui, que é o comparador, e também vai mandar, e aqui na parte de baixo, vai mandar uma tensão CC com valor adequado para polarizar os transistores do amplificador, tá? Então aqui nós temos o comparador, aqui embaixo o amplificador, aqui o enrolamento de campo do gerador. Então a ideia é alimentar o enrolamento de campo, né, para produzir a tensão correta lá na saída. Então as tensões retificadas alimentam o comparador e polarizam os transistores. Então qual que é a função aqui dos retificadores? É alimentar o comparador e alimentar os transistores. Basicamente isso, polarizar os transistores, né? E aí nós temos aqui em cima um terminal D e um terminal B. Esse terminal D aqui, ó, vai receber, ele vai pegar a tensão retificada, vai pegar uma amostra retificada da tensão de saída do gerador, e a tensão, o potencial em D é positivo em relação ao potencial em B, tá? Então aqui é positivo, aqui é negativo, porque essa tensão está retificada. A diferença de tensão entre A e C determina a tensão que alimenta o amplificador. O que é importante aqui, ó? Essa tensão, ela alimenta esse transistor Q1 aqui, ó. Então, ela determina a tensão que alimenta o amplificador via base emissor de Q1, que alimenta. E lá na frente aqui eu tenho vários estágios, né, de amplificação de corrente para chegar lá no campo. Então, perceba que a tensão que vai alimentar o circuito de campo é proporcional à tensão entre A e B. Na realidade, a tensão entre A e C. Na realidade, a tensão base emissora aqui de Q1, ela é
ela está saindo aqui, ó, de um dos terminais desse potenciômetro R7 e do ponto C, tá? Mas eu vou, para facilitar a análise, essa tensão aqui vai ser proporcional, o potencial desse ponto vai ser proporcional ao A. Então, a gente vamos dizer que a tensão aqui seja dada, tensão no base emissor de Q1 seja dada por AC. Então, uma variação da tensão dB, se essa tensão aqui variar, ó, ela vai afetar a tensão CA, que vai afetar a tensão de polarização do transistor. Em operação normal, o cursor do potenciômetro R7 é ajustado corretamente para uma pequena tensão AC. Tensão AC não é tensão corrente alternada, não, tá? Tensão AC é a diferença de potencial entre A e C. Então, em condições normais, se ajusta esse R7 aqui, ó, para que o valor de tensão Q1 seja aí pequenininho, só para manter esse transistor polarizado, para manter a corrente, para manter o campo alimentado. A ideia é basicamente essa. Uma queda de tensão da saída será refletida direto. O que acontece quando há uma queda de tensão? Então está lá o gerador funcionando, por alguma razão aumentou carga, diminuiu a rotação, caiu a tensão de saída CA do gerador. Essa tensão de saída, ela vai aparecer, essa tensão de saída mais baixa vai aparecer em dB, né? O que acontece? Ela vai, na realidade, essa queda de tensão, ela vai ser refletida diretamente no ponto C, uma vez que CR5 esteja conduzindo, uma vez que isso aqui é um diodo Zener, ó. O diodo Zener, ele possui um valor de tensão fixo, que a gente chama de tensão Zener. Isso é uma característica desse diodo. Então, perceba que se isso aqui está conduzindo, se houver uma variação de tensão ao longo dessa malha, aqui não muda nada, então a variação ela acaba ocorrendo no ponto C. Então, se há uma queda de tensão entre dB, porque caiu a tensão de saída, vai cair a tensão do ponto C. Então, o potencial de A vai ser menos afetado, já que a queda se divide entre dois ramos resistivos proporcionalmente. Então, quem que vai sentir mais essa queda? O ponto C. O que vai acontecer? Bom, se esse potencial diminuiu e esse diminuiu, mas diminuiu pouco, então eu vou aumentar a diferença de potencial entre A e C. Eu vou aumentar a tensão de base emissor, vou mandar mais corrente para o campo e isso vai fazer com que a tensão de saída aumente, tá? Então a tensão de saída do gerador sobe, porque aumentando a tensão de base emissor, eu vou aumentar a corrente aqui, vou amplificar essa corrente pelos vários estágios e vou aumentar a corrente de campo do gerador. Se a tensão de saída, por outro lado, ela estiver mais alta, o aumento também vai refletir diretamente em C, né? Por quê? Porque a tensão sobre CR5, como eu falei, se ele estiver conduzindo, é constante. Então, se a tensão aumenta, o que vai acontecer? Como a tensão em CR5 praticamente não varia, né? Porque eu estou acima da tensão de polarização reversa Zener lá, o C vai subir mais do que A, nesse caso, é o contrário, né? Então, essa diferença de potencial aqui, ó, agora, ela tende a ficar negativa. E isso vai polarizar, isso vai fazer com que esse transistor aqui entre em corte. Se ele entrar em corte, eu não vou ter corrente de campo. Se eu não tenho corrente de campo, a tensão de saída ela vai começar a cair, tá? Então a corrente de campo cai e a tensão de armadura do gerador também. Aqui nós temos outros dois elementos, que é um interruptor de baixa velocidade, localizado próximo a esse terminal F+, aqui, ó. A função dele é evitar que o gerador opere com velocidades com frequências muito baixas, né? Para evitar que eu mande frequências muito baixas para as cargas, ou que eu mantenha ele lá em paralelo, por exemplo, operando com frequências muito baixas. E aqui nós temos um relé K1. Esse relé, ó, ele permite que o sistema ele está ligado em paralelo com a fonte, né? Ele permite que o sistema seja alimentado pela bateria durante a partida. Então tá aqui o barramento 28 volts, né? Se a bateria estiver conectada no barramento, eu consigo alimentar o campo, por exemplo, usando essa tensão contínua durante a partida. Tem resistores aqui que vão provocar queda de tensão para alimentar o campo com a tensão adequada. Bom, então é isso aí. Eu deixo aqui as nossas referências, né, os nossos materiais de referência.
E se você quiser dar uma olhada, eu deixei um link aí dos geradores da família Boeing, um artigo aí falando dos geradores da família Boeing 737, ok? Recomendo que você dê uma olhada. Bom, aqui tem um artigo interessante também, um artigo científico bastante técnico, mas é bem legal se você quiser dar uma olhada, falando ali da forma de acionamento, da forma de controle de frequência, né, forma de acionamento do gerador, do VSCF, que eu mencionei anteriormente. Então, recomendo aí, se você tiver curiosidade, quiser se aprofundar no assunto, dê uma olhada aí nesse link. Bom, então é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Eu lhe desejo bons estudos e aguardo você na próxima. Até lá.